Olá, se você chegou até aqui é porque se interessou pela perícia fisioterapêutica securitária, mais especificamente a perícia aplicada ao DPVAT. A área de perícia é muito complexa para o fisioterapeuta, para ele imaginar como trabalhar nessa área. O que dá para fazer? Qual é o meu público-alvo? Quem que eu vou alcançar? É muito complexo para a gente porque nós somos focados que o nosso cliente é o paciente, aquela pessoa que está doente, que precisa alguma transformação profissional, melhor dizendo, uma transformação do movimento, enfim, a gente é muito focado nisso. E quando a gente pensa e consegue abrir a caixinha e pensar fora dela, de que existe um profissional, por exemplo, os advogados, que precisam da nossa expertise, é um outro mundo. São 1.100.000 advogados que precisam do trabalho do fisioterapeuta. Então, para facilitar o entendimento e para que você possa encarar e ver o tamanho dessa área, eu vou deixar aqui uma palestra que eu ministrei na jornada fisioterapêutica online, que foi muito esclarecedora, onde o evento me convidou para falar da perícia fisioterapêutica securitária com ênfase no DPVAT. Eu te convido a assistir essa palestra para que você entenda melhor de que maneira você pode trabalhar com isso e ter um valor hora bem melhor do que aquelas pagos por convênio ou outras instituições. Porque dentro da perícia securitária, nós montamos documentos como pareceres, atestados, onde o paciente paga particular por isso. Então você sobe a régua do seu valor, da sua hora técnica. Eu desejo a você uma excelente palestra e ao final eu vou te convidar para entender um pouquinho mais ainda de como você pode trabalhar nessa área. Um grande abraço. Eu já me apresentei, mas vou dar uma passada rápida só no meu currículo. Sou fisioterapeuta forense, perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense e também atuo como perito judicial no TRT4, coordenador da Câmara Técnica de Perícias do CREFIT 5, aqui no Rio Grande do Sul, e sou produtor da Peritoteca, que é o primeiro podcast de perícia fisioterapêutica do Brasil. Então, passando rapidamente aqui. Bom, o que seria então a perícia fisioterapêutica? Eu costumo dizer que a perícia fisioterapêutica é um encontro de algumas situações. Então, a primeira delas é o diagnóstico fisioterapêutico. Numa perícia fisioterapêutica tem que ter diagnóstico. Quando a perícia, a legislação, se fundem em encontro diagnóstico fisioterapêutico, ali, naquele momento, nasce a perícia fisioterapêutica. Então, é essa fusão de conhecimentos, de legislação, o ato pericial, o saber próprio da perícia, ele encontra o diagnóstico, encontra a legislação e nasce ali a perícia fisioterapêutica. E a maioria das vezes, quando a gente olha para esse funil, a pergunta que nos vem é, então, onde está o diagnóstico fisioterapêutico? Porque nós normalmente negligenciamos, às vezes, essa questão de tomar para si o seu diagnóstico. E onde ele está? E aí é importante que a gente tenha em mente a Resolução COFIT 80, de 1987, que no seu artigo 1º delimitou, então, onde está o diagnóstico fisioterapêutico, que é a nossa competência, então, elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional. Eu acho tão importante essa parte que diz que a gente considera os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade, que é comparar o normal com aquilo que eu estou vendo, aquilo como examinador, e além disso quantificar e qualificar esses achados. É fundamental, é importantíssimo esse conceito. Então o diagnóstico fisioterapêutico ele tem um cerne importante, firme, na avaliação física do indivíduo. Então aqui está o nosso diagnóstico, ele é fundamental. Depois, nós vamos ter, que é importante que a gente saiba, que a perícia ela é uma área de atuação com saber próprio, que foi desenvolvida, foi firmada, melhor dizendo, com a Resolução COFIT 466 de 2016, que dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e do assistente técnico. O artigo 3º, então, fala que, para efeito desta resolução, considera a perícia fisioterapêutica a assistência técnica de acordo com as áreas de atuação. E, especificamente, o tema da nossa palestra é a perícia securitária, que trata das incapacidades físico-funcionais decorrentes de acidentes, sequelas
e desfechos de doenças multifatoriais que acometam o ser humano. Quando a gente vem para o termo securitária, a gente automaticamente tem que remeter ao seguro, né, que pode ser privado, a seguradora privada ou outros tipos de seguro. Então, nós vamos puxar então o nosso diagnóstico fisioterapêutico em cima das incapacidades físico-funcionais para atuar nas questões securitárias. Quando nós pensamos em questões securitárias, automaticamente a área que estamos mais inseridos são nos processos envolvendo a seguradora líder do DPVAT, certo? O DPVAT, então, são os danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. É aquele prêmio que todos nós pagamos junto ao licenciamento anual do veículo. Então, quando nós pagamos o licenciamento anual junto com o IPVA, nós temos então o seguro do DPVAT. Ele foi instituído pela Lei 6.194 de 74, uma lei bem antiga, e ele foi sofrendo atualizações ao longo do tempo. Inicialmente, essa lei não falava em dano material nem dano corporal. Depois, em virtude do inchaço da máquina judiciária para julgar esse tipo de ação, eles foram segmentando e foram filtrando a lei, deixando ela mais enxuta. Depois, inicialmente eram pagos 40 salários mínimos para as invalidez e morte, mais 8, se não me engano, salários mínimos para despesas médicas suplementares, e isso também onerava muito o Estado, até que ali em 2007 eles resolveram então colocar um valor fixo, né, de R$ 13.500 para morte e invalidez e R$ 2.500 para despesas médicas e suplementares. E uma característica muito, muito interessante da seguradora ali, melhor dizendo, do seguro DPVAT, é que ele não é preciso provar a culpa, basta provar o nexo, ou seja, não interessa o culpado do acidente de trânsito, se foi um ou se foi o outro. O importante é que se comprove o acidente, que aquela lesão que o indivíduo tem é oriunda do acidente, para ele então pleitear a indenização. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, como envolve veículos automotores, se uma carga de caminhão cair de cima do caminhão em uma pessoa que está na rua caminhando e ela se machucar, a pessoa tem direito ao prêmio. Então, assim, tudo que envolver acidente com um veículo automotor, não importa qual seja. Então, não há discussão sobre culpa, e sim exatamente sobre se existiu ou não. Uma característica da perícia securitária não que deve ficar claro que ela não impacta somente nas questões do DPVAT. Se você tiver um seguro privado, também vai participar da seara da perícia fisioterapêutica securitária, que também é conhecida como fisioterapia forense do tráfego, que envolve os acidentes de trânsito. Então você vai ver na internet também a palavra fisioterapia forense de tráfego. Então, se você observar o seu seguro privado do seu automóvel, quando a sua corretora lá coloca lá danos corporais, danos pessoais 100 mil, danos materiais 100 mil. Os danos pessoais de 100 mil reais é justamente que se você for o culpado do acidente, você sequelar alguém e essa pessoa lhe processar, a indenização que o juiz mandar pagar para aquela pessoa vai sair desse prêmio. Então, as questões securitárias envolvem não só acidente de trânsito, pode ser, por exemplo, você tem um seguro de vida e você sofreu uma queda ou sofreu um acidente por arma de fogo, enfim, alguma coisa que te causa lesão e que tu fique inválido, você pode acionar o seguro de vida que você tem para pleitear então a indenização. Então tudo que envolve questões de seguradora, certo? Isso cai tudo dentro da perícia securitária. Só para que a gente perceba o tamanho do mercado de trabalho da perícia securitária envolvendo o DPVAT, a gente pode olhar aqui então as estatísticas envolvendo os pagamentos de indenização. Então, entre 2008 e 2009, 2008 é a barrinha azul e 2009 a amarela, foram pagas no Brasil inteiro 235 mil indenizações por invalidez permanente e 7.055 despesas médicas suplementares.
e 40 mil mortes. Então, o que acontece? Dentro do DPVAT, nós temos três tipos de indenização: quando a pessoa morre, quando a pessoa fica sequelada ou o dinheiro que ela gasta para se recuperar do acidente. Então, onde o fisioterapeuta vai atuar mais? Ele vai atuar nas questões envolvendo a invalidez, onde ele vai então poder quantificar, qualificar e codificar as deficiências estruturais e funcionais que o indivíduo teve em virtude do acidente, ou então ele vai poder fazer o atendimento clínico de reabilitação, de recuperação, onde então o indivíduo vai poder pleitear a indenização pelas despesas. Então você vai atender o paciente lá, vai fazer 10 intervenções fisioterapêuticas, vai cobrar lá o que o referencial preconiza, terminou o tratamento, você vai emitir um recibo, uma nota fiscal, e ele vai junto ao DPVAT solicitar o ressarcimento desse valor. Então a atuação do fisioterapeuta nesses dois momentos. Nas questões envolvendo morte, não tem atuação fisioterapêutica. Ainda falando de estatística, para que possamos nos posicionar, aqui do lado esquerdo, então, nós temos o percentual de paga das indenizações por invalidez pagas por região do Brasil, né? Então, temos aqui no Nordeste, ali onde mais se paga indenização, seguido do Sudeste, 81 mil no Nordeste, 60 mil no Sudeste. E do lado direito da tela, então, nós temos aqui as despesas médicas e suplementares, que também fica na mesma proporção, mais ou menos, das indenizações por morte e validez. Então, veja que é um mercado bem interessante para que se faça um trabalho de qualificação e quantificação de incapacidades e deficiências oriundas dos acidentes. Quando nós vamos pensar de que maneira vamos trabalhar e de que maneira vamos atuar na perícia fisioterapêutica securitária, em especial pelo DPVAT, nós temos duas formas de atuação. A primeira delas é a nível administrativo e a segunda delas será a nível judicial. É preciso que se entendam as diferenças desses níveis. O nível administrativo é o nível onde quem dita as regras é a seguradora. Ela diz como vai acontecer o processo para se receber o prêmio. E ela vai usar como norte a Lei 6.194 de 74. Lá você tem, então, de que maneira administrativamente se pede o seguro DPVAT. Ou a nível judicial, que é quando a nível administrativo você não chega num consenso, vai para o nível judicial. Ainda dentro deste contexto, no nível administrativo, nós vamos ter então o parecer físico-funcional, que aí o que o indivíduo vai fazer? Ele vai juntar todos os papéis, juntar todos os documentos do acidente, vai juntar o parecer do fisioterapeuta com o percentual de deficiência que ele tem, para sugerir um valor da indenização. Porque daqueles R$ 13.500 que ele tem direito, ele não vai receber 100%, porque 100% desse valor é para invalidez total. Como ele pode ter uma invalidez parcial, né, até o termo invalidez não se encaixa muito bem, porque um segmento inválido ele não é total, nunca vai ser parcial, né? O parecer do fisioterapeuta vai ser uma sugestão de percentual ali para que o auditor pague então X% desses R$ 13.500. Ainda no nível administrativo nós vamos ter o atendimento clínico, né? Ao nível judicial nós vamos ter a possibilidade de ser perito do juízo, então o juiz nos nomeia nas perícias para dizer o tamanho da lesão daquele indivíduo, das deficiências que ele tem. Nós podemos atuar como assistente técnico das partes, ou assessorar as partes tecnicamente quando houver a perícia, ou ainda atuar como jurisconsultor, que é quando o advogado não tem ideia se aquela ação é viável ou não. Mas será que essa ação é viável? Não sei, preciso de uma opinião técnica. Procura o fisioterapeuta, ele vai dizer, olha, tem sequela? Não tem. Ou ainda o jurisconsultor pode atuar em qualquer parte do processo, especificamente numa ação, fazendo quesitos, perguntas, estratégias, impugnando um laudo, enfim. Cabe muita atuação do jurisconsultor. Aí o que acontece? Quando no nível administrativo, que são as regras da seguradora, a pessoa se sente lesada
que não atingiu o objetivo dela, que era receber X valor, ou não recebeu o valor da indenização, ela tira o processo administrativo do nível administrativo e leva para o nível judicial, e aí ali quem dita o regramento é o Código do Processo Civil. Eu sugiro que todos assistam também a palestra da nossa presidente, doutora Rebeca, que ela também posiciona questões bem técnicas do Código de Processo Civil, e para não ficar repetitivo eu não puxei aqui. Mas enfim, quando a pessoa tira do nível administrativo e leva para o judicial, quem dita as regras é o Código de Processo Civil. Rapidamente eu vou passar então ali na atuação do perito, ou como é as regras do Código de Processo Civil. Então o artigo 156 diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, e os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Aqui é importante destacar que a lei não diz qual que é a formação acadêmica do perito, né? Pode ser, é importante que ele seja especializado no objeto da perícia. Nestas perícias do DPVAT são questões físico-funcionais, deficiências estruturais e funcionais, limitações de capacidade que são plenamente satisfeitas pelo fisioterapeuta na sua expertise de quantificar a falta de movimento. Então, essas perícias podem ser tranquilamente realizadas por fisioterapeutas. Ainda é importante destacar o artigo 466, que fala no artigo, melhor dizendo, no parágrafo 1º, quem são o assistente técnico, que são de confiança da parte e livre de impedimento ou suspeição. Ou seja, quem vai assistir as partes, ou o autor da ação, ou a ré, no caso a seguradora líder, os assistentes eles são de confiança e não tem impedimento. É bem interessante também esse apontamento de que o assistente pode ser, ele não precisa ter, aqui conforme a lei, a formação acadêmica igual à do perito. Não é porque a perícia de deficiência funcional está sendo direcionada, ou seja, elaborada por médico, que o assistente não possa ser fisioterapeuta. A lei não segrega qual a formação acadêmica do assistente. A perícia fisioterapêutica, ou cinesiológica funcional, ou cinésio-funcional, ou cinético-funcional, são termos todos, ela vai se dar, então, na área securitária, análise e auditoria dos documentos do acidente. Então você tem que analisar os documentos. Se realmente o reclamante conseguiu, o autor conseguiu provar o acidente, tem ali boletim de ocorrência, boletim de atendimento, boletim de ocorrência de órgão federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual, SAMU, ou então órgãos privados como Anjos Voluntários, tem ali o boletim de chegada do hospital. Todos esses documentos tem que ter no processo. Precisa estar ali. Não tem como fazer essa perícia sem a ausência desse documento. Vai precisar também uma avaliação físico-funcional para que se concretize o diagnóstico fisioterapêutico, e aí sim, a partir da avaliação físico-funcional, se chega então ao diagnóstico fisioterapêutico, e dessa forma você vai conseguir emitir a conclusão pericial, que é o que interessa para o juiz, né? A conclusão do seu laudo, do seu laudo pericial. Então você vai precisar fazer uma análise criteriosa dos documentos que tem no processo, do acidente, do boletim de internação. Você vai ter que observar também se existe dentro da linha do tempo tempo suficiente para que as lesões estejam consolidadas, porque lembra, o DPVAT é uma indenização, então a pessoa já tem que estar sequelada, não tem como indenizar algo que ainda vai acontecer ou que ainda está em processo de melhora, ou ainda enfim, que não terminou, não se esgotaram todas as possibilidades terapêuticas, ainda está em convalescência, então não tem como. Então você tem que analisar isso e você vai precisar dos documentos para verificar. E aí você vai chegar então na conclusão pericial. O que vai ter que ter nesse seu documento forense? Bom, vai ter que ter uma anamnese. Uma questão muito importante no DPVAT é que tem que ter descrição dos mínimos detalhes do acidente. Então, assim, a hora, o dia, como que aconteceu, quantos envolvidos, quem socorreu, quem levou para o hospital, como que ele foi, com quantas pessoas foi. Então, quanto mais detalhe você tiver, melhor.
porque lembra que você precisa provar o nexo, você tem que provar que existiu um acidente no primeiro momento e que as sequelas têm relação com o acidente. Então, descrever nos mínimos detalhes o acidente. Tem que fazer uma linha do tempo do tratamento, então, chegou no hospital, foi atendido pela equipe de ortopedia, ficou em tração tantos dias, botou lá um fixador externo, enfim, uma série de linha do tempo aí, tirou o fixador, foi fazer fisioterapia, pau, fez X número de intervenções, vai criando toda a história do indivíduo desde que ele sofreu o acidente até a alta, onde então a gente consegue estabelecer efetivamente a sequela que ele teve. Tem que descrever os documentos nosológicos que ele apresentou, então tem que estar firmado o diagnóstico clínico no processo, até porque ele não vai conseguir abrir ação, na maioria das vezes, se ele não tiver já o diagnóstico firmado. Na perícia, algumas funções relacionadas ao movimento precisam ser avaliadas. Uma delas é a função mobilidade articular ativa, função força muscular tem que ser avaliada também, função dor, sensibilidade dolorosa, e na grande maioria das vezes as sequelas dos acidentes de trânsito, como são trauma de grandes energias e principalmente com motociclistas, a gente tem sequela de membro inferior e aí a função marcha tem que ser avaliada. Então a perícia securitária e fisioterapêutica ela vai englobar assim, no nível macro esses itens. Você vai ter que ter esses itens dentro do seu documento para que o juiz entenda que atendeu o objeto da perícia, certo? As funções devem ser codificadas, quantificadas e qualificadas pela CIF, e aí nós temos aquela pergunta fatídica de que será que o fisioterapeuta é obrigado a usar CIF? É obrigatório? O fisioterapeuta pode deixar a CIF de lado e escolher um outro baremo para quantificar as lesões do indivíduo? E eu vou dizer para vocês que não, porque nós temos a resolução 370 que nos traz no seu artigo 1º o seguinte, que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais adotarão a CIF segundo recomenda a OMS. E depois no artigo 2º diz que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional aplicarão a CIF após os respectivos diagnósticos. Então, assim, é obrigatório, é preciso, não tem como, se você não ao final da sua avaliação físico-funcional, no momento de estar fazendo o seu diagnóstico, você não não codificar, quantificar e qualificar o seu diagnóstico pela CIF, você pode estar incorrendo em infração ética, porque você está descumprindo a resolução 370. Então, inicialmente, você precisa deixar os seus achados enquadrados dentro da CIF. Porém, quando você for concluir o seu lado, você vai ter que equiparar ao DPVAT. Por que isso? O DPVAT, com base na Lei 6.194 de 74, ele tem um percentual de qualificação da repercussão da lesão de maneira própria, ou seja, de maneira específica. E lá, ao contrário da CIF, que vai de 0 a 100, fragmentando todos os percentuais, a lei do DPVAT nos oferece apenas 4 percentis. O primeiro deles, quando a lesão tem uma repercussão intensa, é uma lesão que repercutiu em 75% de perdas. Quando ela é de média, é 50% de perdas. E quando ela é leve, 25%. E quando residual, 10%. Por que eu preciso, preventivamente ou antes, já delimitar o percentual que eu vou escolher? Porque a repercussão da lesão ela vai ser estratificada de uma tabela, que eu já vou mostrar na sequência. E esses percentuais, eles são subjetivos, ele é operador dependente. Então, o avaliador vai lá, avalia o segmento corporal e ele, de maneira, digamos assim, empírica, vai dizer, olha, eu acho que aqui é 50%, eu acho que aqui é 75%. E ele define ali o percentual de perda. Por quê? Porque esse percentual vai ser trazido para esta tabela. Então, por exemplo, assim, se o indivíduo tiver ali uma perda completa da mobilidade de um dos ombros, em relação ao corpo inteiro, para a tabela do DPVAT, o ombro equivale a 25% do corpo inteiro. Então, ele não consegue receber 100% porque ele só machucou o ombro. E se ele machucou só o ombro todo,
ou seja, a perda completa equivale a 25%. Porém, lembrando daqueles percentuais que a gente trouxe anteriormente, a gente vai ter que fragmentar isso. Vamos supor que o examinador entenda que a perda e a repercussão da lesão seja média de 50%. Então, esses 25% vão ser cortados no meio, 12,5%. Então, por quê? Porque é uma repercussão média num segmento que vale 25%. E esses 12,5% é o valor que ele tem direito a receber dos R$ 13.500, que vai dar, então, aproximadamente R$ 1.687. Então, um indivíduo que tiver uma sequela funcional num ombro após um acidente de trânsito, média de 50%, ele recebe míseros 1.680 e poucos reais. Por isso que existe uma grande demanda judicial em cima da perícia, em cima das questões envolvendo o DPVAT, porque o valor é irrisório e muitas vezes ele administrativamente a pessoa recebe até menos que isso, enfim, existe um range muito grande dessas indenizações que são pagas, e aí a pessoa acaba levando para a justiça esperando aumentar os valores. Então a tabela do DPVAT ela inclusive utilizada na Justiça do Trabalho, né, foi importada para a Justiça do Trabalho, e nós, fisioterapeutas, estamos cada vez mais combatendo o uso dessa tabela, tentando trazer a CIF, que é muito mais honesta e é um modelo bem mais completo em relação a quando comparado com a tabela do DPVAT. Então, como é que funciona o raciocínio pericial nesse formato? Então, primeiro você tem que ver se realmente comprovou o acidente. Depois você vai ver a comprovação das lesões através dos documentos nosológicos. Depois você vai fazer o seu diagnóstico fisioterapêutico e a sua conclusão pericial vai em direção ao nexo causal e à quantificação da lesão. Então você vai ter que dizer para o juiz: bom, tem nexo, sim, entre a sequela e a lesão, melhor dizendo, entre a sequela e o acidente. O acidente está comprovado através dos documentos ABX, né, A, B, C e D, boletim de ocorrência, sei lá, boletim dos anjos voluntários, boletim do SAMU. As sequelas, as lesões têm características de acidente, trauma de grande energia, fraturas, amputações parciais, completas e tudo mais. Então essa é a construção do raciocínio e a sua conclusão vai ter que ser nesse sentido. Tanto para o parecer administrativo, que também vai ser auditado dentro da seguradora líder a nível administrativo, então você tem que fazer o parecer nesse formato, desse slide, nessa direção, com essa construção, quanto a nível judicial. E isso você vai usar tanto como assistente técnico ou também quando perito do juízo. E também como jurisconsultor, para que você faça essa construção desse raciocínio para dizer para o advogado: não, a ação é viável. Com os documentos que você tem aqui, se você fizer a ação, você tem grande chance dela ser procedente. Então a nossa expertise, ela ajuda o operador do direito a ter mais sucesso nas ações. Eu costumo dizer que nós temos 1.100.000 advogados no Brasil. O dia que o advogado descobrir que o profissional mais competente para auxiliá-lo nas ações envolvendo dano corporal, dano material, seja na esfera trabalhista, previdenciária, securitária, criminal, isenções fiscais, nossa, vai faltar fisioterapeuta no mercado. Então nós temos a expertise de auxiliar muito o operador e ajudar ele a ser mais assertivo. Ele vai lá, em vez de ele fazer 100 ações para ter 20 procedentes, com a jurisconsultoria e com raciocínio bem construído, ele vai fazer 20 e vai ter sucesso nas 20 ações. Bom, espero que você tenha gostado da palestra e tenha se interessado por essa área. Se você quiser ingressar, aqui na minha página, nessa própria página de venda, eu tenho o meu curso de perícia fisioterapêutica no DPVAT, onde eu te ensino de que maneira você vai ingressar nessa área, construir documentos forenses que você vai poder apresentar ao seu paciente e incluir um serviço a mais no seu consultório, na sua clínica, que é a avaliação físico-funcional aplicada para esses casos envolvendo o DPVAT. É muito interessante essa área de atuação, porque a consulta fisioterapêutica ela é ressarcida
pelas despesas médicas e suplementares. Então, você pode fazer um documento, o laudo do DPVAT é bem simplesinho, você pode cobrar ao redor aí de R$ 200 essa consulta fisioterapêutica com a emissão do documento, e esse valor o paciente pode ressarcir dentro daquelas despesas médicas e suplementares. É bem interessante esse mercado. Se você fizer assistência técnica, os valores são bem maiores que esses, né? E por isso que na chamada do curso, ou em algum momento que você me vê falando sobre isso, eu digo que é possível, com 2 documentos ou 2 pacientes que se submetam à avaliação com você, você já recupera o investimento no curso. Qualquer dúvida que você tiver, me chama nas redes sociais, eu sou bem disponível, estou no Instagram, no @DouglasGarciaFísio, tem aqui o meu WhatsApp também, tem o grupo no Telegram, enfim, vem tirar tuas dúvidas comigo. Qual que é a objeção? Por que você ainda não comprou o curso? O que te impede de ingressar nessa nova área, certo? Qualquer dúvida que tu tiver, me chama que eu vou esclarecer com o maior prazer para você. Um grande abraço.